Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Amém. Nós vamos meditar no Salmo 68 nesta noite. É um salmo um pouco maior, mas a gente pode tirar lições profundas para as nossas vidas. Para você, quanto que você compreende da soberania de Deus? Para você, o quanto que Deus realmente tem poder? E você acredita nisso, no poder e na soberania de Deus. Então, o Salmo 68 é esse desafio para que a gente olhe para a grandeza e a soberania do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor? Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam deles os seus adversários. Que tu os dissipes, assim como o vento leva fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é o Senhor. Exultem diante dele, Pai de órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo e a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta. O teu povo nela se instalou, e a tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra, e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem em debandada, a dona de casa reparte os seus despojos, mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como a neve no monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã, porque os montes escarpados estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio de Sinai para o seu lugar santo. Quando subsiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebestes homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres moradas. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Senhor, que a cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vão os jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação, bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim, a conduzi-los, os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e Naftali.
A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados tragam barras de prata, espalha as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito, a Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Santo Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite. Te agradecemos pela tua palavra também. Lemos a tua palavra, ó Pai. E, ó Deus, queremos nesta noite compreender mais da tua vontade, do teu querer e do teu propósito. Fala aos nossos corações, traz, ó Deus, as respostas a cada vida, ó Deus. Faz essa obra que só o teu Espírito Santo pode fazer. Pai, eu peço também, ó Deus, que os nossos corações, as nossas mentes estejam sensíveis a compreender o teu bom propósito. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós vemos neste Salmo 68 a expressão da soberania de Deus, do cuidado de Deus, da grandiosidade do Senhor. Nós vemos primeiramente o salmista aqui dizendo, não sabemos ao certo quem compôs o salmo, ele é colocado como davídico, mas não se sabe ao certo quem escreveu. Mas nós vemos algumas características da soberania de Deus. A primeira delas, que nós vemos logo no início, é o Deus que nos guarda dos nossos adversários. E como eu vejo que isso é tão importante nesse período de guerra, nesse período de rumores de guerra. Hoje eu ouvi um testemunho que mexeu muito comigo. Logo quando iniciou a guerra lá na Ucrânia, nós temos missionários, nós temos igrejas que até hoje estão funcionando na Ucrânia. E um dos nossos missionários diz que a igreja dele, logo quando aconteceu o início das guerras, eles abriram as portas da igreja e começaram a abrigar as famílias que estavam vindo do leste para o oeste. E diz que chegou uma senhora e ela falou que quando ela falou assim, eu sou uma sobrevivente, porque jogaram uma bomba na minha casa, meu marido e meu filho morreram, só eu sobrevivi. Aí ela virou e estava com 2 malas, e uma das malas ela virou e falou assim, aqui está todas as economias da minha família. Hoje eu não preciso de mais nada, mas talvez essa obra aqui precisa para alimentar a quantidade de crianças e mulheres e pessoas que estão vindo para cá. Aí ela virou e falou assim, Deus me conservou viva para chegar até aqui para ajudar essa obra. Então eu ainda posso ajudar na obra do Senhor. Queridos, às vezes nós queremos um Deus para nos dar uma bênção a mais. E às vezes a gente fica pedindo uma bênção a mais e se esquece do que Deus já tem nos dado. E nós muitas vezes não estamos disponibilizando o que Deus está nos dando para a obra dele, para o reino dele. Então acho que todos nós ficamos meio impactados com aquela música daquela cantora Aimee, que fala sobre o evangelho dos fariseus, né? Que tomou uma grande proporção nas mídias sociais. O Boni me perguntou o que eu achei, eu virei e falei assim,
Eu falei, achei magnífica. É tudo que eu prego, Boni, ao longo desses anos todos. Essas campanhas, essa exploração da fé, essa igreja que não olha para o outro, essa igreja que não quer servir, essa igreja que não se preocupa com a dor do outro, com a dor do próximo. Olha o que ele diz aqui, quem é Deus? O Deus soberano é quem? Ele é pai para os órfãos, defensor das viúvas, um lar aos solitários. Ele pega aqueles que são desconhecidos para dar a eles prosperidade, para dar a eles uma nova oportunidade, uma nova chance na vida. Esse é o Deus que nós adoramos, irmãos. Nós precisamos aprender a invocar o nome de Deus. Olha a afirmação que ele fala no verso 3: alegrem-se os justos. Alegrem-se por quê? Exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é o Senhor. Adore-o pelo que ele é, porque o fato de ele ser Deus, o Deus poderoso, ele diz que vai nos guardar, ele diz que vai nos sustentar. E a igreja, e tantos líderes, fica nessa exploração, nessa barganha, nessas coisas que são horríveis, horríveis. Deus não desampara o justo, amém, irmãos? Como eu gostaria que todos nós entendêssemos isso, e aqueles que são enganados por esse comércio religioso, pudessem entender que Deus não desampara aqueles que confiam nele, aqueles que o buscam, aqueles que descansam nele, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que o adoram por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz. Amém, irmãos? É ele que nós devemos adorar. Se estamos vivos, é pela graça, pela bendita graça dele. O missionário que deu esse testemunho é o pastor Anatoly. Aí ele tirou a família e ele voltou de novo lá para dentro da Ucrânia. E ele é cidadão da Ucrânia. E aí ele tinha que ir para a guerra. E milagrosamente Deus tirou ele novamente para ele cuidar, porque ele estava saindo com as pessoas que estavam saindo lá da Ucrânia. Então, nosso Deus é esse Deus que vai à frente de nós. Agora, olha que interessante, quando ele fala aqui, ele vai falando dos reinos. Olha que interessante quando ele fala dos reinos. Ricos tecidos venham do Egito, a Etiópia. É interessante, eu os trarei de Bazã, eu os trarei das profundezas do mar. Olha que interessante que ele está falando de todas as nações, de todos os tempos. O nosso Deus continua sendo poderoso. Ele continua sendo o Todo-Poderoso. Olha o verso 14, que expressão: quando o Todo-Poderoso espalhou os reis como uma neve no monte Zalmon. O que nós somos, irmãos? Nós somos uma poeirinha. Num sopro de Deus espalha. Como se fosse trovões, mas não tinha nenhum sinal, e era um som de trombeta, e o pessoal gravando. Vocês estão vendo isso? Vocês estão ouvindo falar sobre isso? Desses sinais que estão acontecendo? Não é só aqui, no Chile, na Colômbia, no Equador, no Peru, lá na Etiópia, lá em tantos outros lugares. A voz de Deus, o nosso Deus está aí, Ele continua sendo soberano, Ele continua triunfando sobre os nossos inimigos. Todos aqueles que falaram que iriam acabar com a fé do povo de Deus,
eles acabaram. Dá para você imaginar o que é o Egito hoje? Dá para você imaginar que aquele país iria estar acabado? Ele não está nem entre as 50 maiores economias do mundo. Dá para você imaginar isso? Dá para você imaginar que o Império Romano, a Grécia, da onde surgiu tudo, dá para você imaginar que o Império Romano, que tinha uma língua que chamava latim, não existe, ninguém mais fala essa língua? Dá para você imaginar que aquele que se levantou para querer destruir o povo com o pensamento da União Soviética, do comunismo, tudo isso acabou? E ainda tem cristão ainda que quer acreditar nesse tipo de projeto humano, que é um projeto que está contrário à palavra, distante de Deus. No verso 20 tem uma expressão que eu gostaria que você, o 19 e o 20, que você guardasse no seu coração, guardasse no mais profundo da sua alma. Olha o que esse salmo diz: bendito seja o Senhor Deus. A primeira expressão, nosso Salvador, amém, irmãos? Aquele que nos salva, que a cada dia suporta as nossas cargas, os nossos fardos, os nossos pesos, as nossas sobrecargas. Verso 20, o nosso Deus é um Deus que salva, Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Amém, irmãos? Ele é o Deus que nos livra da morte. Ele é o Deus que livrou o pequeno Davi diante do Golias. E você está com medo do que na sua vida? Ele é o Deus que livrou os 3 amigos no meio da fornalha e eles não queimaram um fio de cabelo. Ele é o Deus que guardou Daniel na cova dos leões, que quando ele saiu, foi jogado os outros sacerdotes e eles morreram comidos pelas feras, mas o Deus estava ali, o Deus que nos salva estava ali com Daniel. Então, enquanto eu e você estivermos vivos, nós temos um Deus que salva, amém, irmãos? Não se esqueça disso, não se esqueça disso. Então, viva para Ele. O que nós vamos fazer então? O que nós vamos fazer diante desse Deus? O que nós vamos fazer diante do Deus que age, do Deus que guarda? O que nós vamos fazer diante do Deus que sustenta? Aqui ele diz no verso 33 até o final, ele diz assim: cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus, escutem, ele troveja com voz poderosa, proclamem o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas altas nuvens, tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja o Senhor. O salmista então ele encerra dizendo para mim e para você: louve a Deus, adore de fato a Deus, esteja realmente, porque isso implica o quê? Pensa aí naquela música que você gosta, aquela música que você gosta, às vezes nem todo mundo gosta, não é verdade? Mas você gosta, porque falou aonde? Falou na tua alma, traz lembranças, traz experiências, traz memórias. O salmista está falando para mim e para você cantar, porque nós precisamos ter uma experiência profunda com um Deus poderoso, amém, irmãos? Com um Deus soberano. Uma experiência profunda, na nossa alma, no nosso coração, no centro do nosso viver, no centro das nossas emoções, no centro do nosso querer. É isso que Deus deseja de mim e de você, uma verdadeira adoração,
E Ele quer que não seja só uma adoração intimista. Ele diz que nós devemos cantar e louvar o Senhor todos os povos. Então Ele já nos coloca então diante de uma missão: anunciar essa palavra, anunciar que nós adoramos um único e verdadeiro Deus, anunciar que nós adoramos o Deus que é soberano, o Deus que é poderoso, anunciar o Deus que guarda os órfãos, anunciar o Deus que dissipa todos os poderes humanos, políticos e bélicos sobre a face da terra, anunciar o Deus que nos guarda e nos socorre, o Deus que leva as nossas cargas. Gente, que expressão maravilhosa! Se você está aflito no seu coração, hoje é o dia de você aprender a colocar a sua vida nas mãos de Deus e confiar no Deus Todo-Poderoso e olhar para Ele e saber que Ele leva as nossas cargas, Ele cuida, Ele tem a provisão certa, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Eu gostaria que nós pudéssemos, a cada dia, a cada momento, lembrar com gratidão, de toda a provisão de Deus, de todo o cuidado de Deus, de toda a ação de Deus, de toda a manifestação do Senhor sobre nossas vidas. Quando nós começarmos a pensar sobre isso, nós vamos entender que o nosso Deus nos conduzirá triunfantes diante das adversidades, diante dos nossos inimigos, dos inimigos de Deus, dos inimigos do reino de Deus. E nós precisamos a cada dia nos fortalecer na presença dEle, porque adorar é estar na presença dEle. Louvar é reconhecer a mão bondosa de Deus. Amém, irmãos? Reconhecer a mão bondosa. Reconhecer todo o cuidado, toda a provisão. Que a nossa vida, então, queridos irmãos, segundo o Salmo 68, seja um louvor. Amém? Amém, irmãos? Que a nossa vida seja um louvor a Deus. Que as pessoas, quando olharem para nós, possam dizer: Ele era um adorador do Deus vivo. Eu confiei, eu vi Deus agindo na vida dele. E Deus age, irmãos, amém? Quantas vezes Deus agiu? Quantas formas Deus agiu? Então, cantem a Deus. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que a cada dia, olha que coisa maravilhosa, irmãos, amém? Quando você abrir os seus olhos, se você achar que você vai ter um dia difícil, o Senhor já levou as cargas, amém? O nosso Deus é o Deus que salva, Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte, amém? Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele nos protege, Ele nos dá propósito, Ele nos dá direção. E o que nós vamos fazer? Vamos louvá-lo. Vamos louvar a cada dia mais o nome do Senhor. Vamos exaltá-lo a cada dia mais. Vamos realmente falar que nós confiamos num Deus Todo-Poderoso. E sabemos que Ele cuida e cuidará de nós. O teu amanhã, coloca nas mãos de Deus. É o melhor lugar. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos neste momento. Santo Deus, eterno Pai, nós, ó Deus, nesta noite, reconhecemos, ó Deus, a Tua mão bendita, a Tua provisão, ó Deus, o Teu livramento sobre nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem nos livrado. Colocamos nesta hora nossas vidas, nossas famílias em Tua santa mão. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tire, ó Deus, o fardo pesado dos corações e coloque hoje, ó Deus, a graça que redime, a graça que fortalece, a graça que liberta, a graça, ó Deus, que transforma o nosso viver. Como é bom te adorar, Senhor.
como é bom saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o dia da sua volta se aproxima e que podemos, ó Deus, alimentar a nossa fé nesta noite, sabendo que o Senhor está cuidando cada vez mais de nossas vidas, Senhor. Venha abençoar, ó Deus, cada família aqui representada, venha abençoar, ó Deus, cada família, ó Deus, que está ouvindo esta palavra, venha abençoar cada lar, Senhor. Vem fortalecer, ó Deus, cada coração, vem suprir as necessidades. Sabemos que o Senhor é o Pai dos órfãos, o Senhor é o sustentador das viúvas, o Senhor é aquele, ó Deus, que espalha os inimigos, que derruba os reis, que transforma os caminhos, que abre o mar. O Senhor é o Deus que derruba as muralhas, o Senhor é o Deus que nos dá a graça para enfrentar os gigantes, o Senhor é o Deus que nos livra da fornalha, o Senhor é o Deus, ó Deus, que nos livra no meio, ó Deus, do covil ali, ó Deus, no meio de leões ferozes, Senhor. O Senhor é esse Deus que tem guardado, o Senhor é esse Deus que tem nos sustentado. Por isso, Senhor, abençoa, ó Deus, cada vida aqui, ó Deus, a entender que nós estamos para te adorar, nós estamos para viver para o Senhor, para te exaltar a cada dia, a cada momento com as nossas vidas. É assim que nós oramos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém.